primeiro perfil que eu quero trabalhar com você são as mães. Alguns desafios que as mães elas enfrentam. A mãe, ela está muito focada no filho, até mais do que no marido. Geralmente, as mães elas estão focadas no filho. E alguns desafios que elas enfrentam, acho que o principal é a questão da dificuldade que esse filho tem de se definir profissionalmente. Esse momento da definição profissional é um momento de muita angústia do adolescente, do jovem. E as mães especialmente, os pais também, mas especialmente as mães, elas compartilham muito desse momento assim, desse desafio, dessa insegurança. Então essa é uma angústia, esse é um momento assim, de bastante sofrimento para pais e filhos. E esse é um grande problema que acompanha boa parte das mães. Um outro desafio é a conquista do primeiro emprego. Elas ficam muito preocupadas em relação a isso, porque é um outro momento de sofrimento dos filhos. Eles querem conseguir um emprego e eles não conseguem. Então, esse é um outro grande problema que as mães possuem. Um outro desafio das mães é o seguinte: o mercado competitivo espera o que dos filhos? A maioria delas não sabem o que o mercado competitivo que a gente está vivendo, ele espera dos seus filhos. E, portanto, elas não conseguem preparar os seus filhos para entrarem nesse mercado competitivo e entrarem, né, e fazerem a diferença lá dentro. Então essa é uma outra questão desafiadora. E um quarto desafio que eu coloquei aqui é a questão dos filhos se comprometerem com os estudos. Muitas sofrem e muito pelo descomprometimento dos filhos em relação aos estudos. Bom, isso você tem que ter em mente, esses 4 desafios que a grande maioria das mães estão vivendo. E aí, diante desse contexto, você, ao abordar essa mãe, eu vou te dar aqui algumas perguntas que são chaves para você fazer para essas mães, que na realidade, essas perguntas vão ajudá-las a fazer reflexões e entender algumas dessas suas necessidades, dos seus desafios e perceber que elas precisam muito de ajuda para orientar os seus filhos em relação a isso. Acompanha comigo. Primeira pergunta que eu coloquei aqui. Seu filho está preparado para disputar uma vaga no mercado de trabalho? Você já conseguiu preparar o seu filho para disputar uma vaga no mercado de trabalho? Agora pensa comigo. A maioria das mães responderia o quê? Sim ou não? Outra pergunta. Seu filho já possui um plano de vida que norteará a conquista dos seus sonhos? Outra pergunta. Ele está preparado para conquistar o primeiro emprego? A maioria das mães responderia o que para essa pergunta? Outra. Seu filho já sabe preparar um currículo? Ele sabe se portar em uma entrevista de recrutamento e seleção? Você já orientou ele em relação a isso? E se seu filho for contratado, ele já está preparado para manter-se empregado? Ou será que ele vai aumentar a lista das pessoas que são contratadas e logo são demitidas? O que muitas vezes é até pior, porque suja a carteira de trabalho, porque ele ficou muito pouco tempo contratado e logo foi demitido e de repente era até melhor não ter sido contratado para não sujar a carteira de trabalho. Outra pergunta. Seu filho está preparado para administrar adequadamente a sua remuneração? Pensa comigo. Para a maioria dessas perguntas, a maioria das mães irão responder o quê? Infelizmente, a maioria das mães irão responder não. Os filhos não estão preparados para essas situações. Muitas delas nem sabem como preparar os seus filhos para isso. E aí que você então vai
mostrando, né, essa necessidade. Você conseguiu falar a linguagem da mãe, abrir os canais de comunicação, e nesse momento, para essas mães que perceberam que para a maioria desses questionamentos, elas não têm respostas, elas não prepararam seus filhos, provavelmente elas vão estar assim, numa angústia também. Eu preciso de ajuda. Elas vão estar inconscientemente pensando, nossa, tantas coisas importantes, necessárias, e eu não sei nem o que fazer, eu preciso de ajuda. E é aí que você então vai poder oferecer ajuda para essas mães. E no manual Sucesso em Dose Dupla, você pode apresentar ali o capítulo Não Existe Desemprego, a importância dos estudos, em busca do primeiro emprego, consegui meu emprego, e agora? Outro capítulo chamado Sucesso Profissional, Relacionamentos Interpessoais, Ganhando Mais Sem Pedir Aumento, Voando como Águia. Então veja, há muitos capítulos ali que você pode estar apresentando para essas mães, mostrando que você ali nesse material, ela vai ter solução para ajudar o seu filho a estar preparado para todos esses dilemas que você apresentou. Te pergunto, será que essa abordagem ela vai ter um alto ou um baixo potencial de virar uma venda? Evidentemente que você amplia esse potencial de vendas. Ela só não vai comprar se realmente ela não tiver dinheiro e não tiver como conseguir, porque ela vai estar muito propensa a buscar ajuda para essas questões dos filhos dela. E então ela vai poder observar que nesse material, em um único material, ela vai encontrar todas essas respostas para esses dilemas que ela está enfrentando. Outro perfil que geralmente nós encontramos na comportagem de porta em porta são esposas que não trabalham fora de casa, que estão ali em casa e elas então vêm nos receber. Algumas demandas desse perfil de esposa. Bom, primeiro é importante você tentar descobrir algumas questões. Por exemplo, qual a profissão do esposo, né? Se ele é empregado, se ele é um profissional liberal, se ele é um dono de empresa. E alguns questionamentos que são importantes serem feitos com esse perfil de cliente. O seu esposo, ele está preparado para manter-se bem empregado? Porque ele está empregado hoje, mas nós estamos vivendo num contexto de instabilidade. Ele está preparado para manter-se bem empregado? Outro questionamento: qual o plano de carreira que ele possui para crescer em sua vida profissional? Hoje nós não podemos esperar apenas que a empresa ela descubra o nosso potencial. Nós precisamos mostrar o nosso potencial e nós precisamos estar preparados para uma posição diferenciada dentro da empresa antes que a promoção chegue. Não é quando nós somos promovidos que nós então vamos nos preparar para assumir esse novo cargo. Então eu preciso ter um plano de carreira profissional, saber aonde eu quero chegar e me preparar para isso antes mesmo da promoção chegar. Uma outra pergunta importante, um questionamento muito importante para essa esposa: como você aqui em casa pode atrapalhar ou promover o crescimento profissional do seu esposo? Já parou para pensar sobre isso? E aí você então você pode, né, oferecer da oferta do Sucesso em Dose Dupla para ela os seguintes capítulos: Sucesso Profissional, Ganhando Mais Sem Pedir Aumento, mostrando como ela pode estar administrando as finanças da família, orientando em relação ao consumismo, né, ser consumista ou ser um consumista, ou fazer um processo de
de consumo adequado, né? Usando apenas aquilo que é necessário, um consumidor. Tinha me fugido a palavra, ser um consumista ou ser um consumidor. Qual é a diferença e como ela pode estar dirigindo essa parte financeira dentro de casa, mesmo sem estar trabalhando fora, como ela pode contribuir para que as rendas em casa sejam ampliadas, inclusive. Um outro capítulo importante é Família e Sucesso Profissional. Nesse capítulo aqui é muito interessante você mostrar para ela que mesmo ela estando em casa, ela pode contribuir ou ela pode atrapalhar o sucesso profissional do seu esposo. A depender dos problemas que venham de dentro de casa, esse esposo sai para o trabalho com um alto potencial de cometer erros no trabalho, de ter acidentes de trabalho, a ter dificuldade de fechar negócios, ou a depender do clima que há dentro de casa, da harmonia que ela pode construir em casa, esse profissional, esse esposo pode sair para conquistar os sonhos da família, ele pode sair para fazer a diferença no mercado de trabalho e se tornar um profissional cada vez mais promissor também. Um outro capítulo importante para abordar com ela é o capítulo Saúde, a chave de carreiras vitoriosas. Nesse capítulo mostra a importância da saúde para que as pessoas alcancem o sucesso. E aí você vai trabalhar com ela, mostrando que o tipo de alimento que ela prepara para a família dela pode estar contribuindo para a saúde ou para a enfermidade. Então, a importância da saúde, dela promover saúde, dela buscar alimentos apropriados. Então, são alguns dos capítulos importantes para se trabalhar com ele, com ela, né? Mesmo ela sem trabalhar fora. Agora, se você está falando para um esposo, você pode, então, se na realidade a oferta você quer dar para que ela compre o livro para o marido, né? Essa é a oferta inicial que eu coloquei, trabalhando a necessidade dela. Agora, se você ainda quer mostrar que o marido vai se beneficiar com esse material, aí a depender da profissão dele. Se ele for um funcionário, você vai trabalhar os capítulos da parte 2 do material. Se ele for um líder, um gerente, um diretor de empresa, você vai trabalhar os capítulos da parte 3 do livro. E se ele for um dono de empresa, um autônomo, você vai trabalhar a parte 4 do livro, e mostrando que tanto ela quanto o esposo vão se beneficiar com esse material. Esse material vai agregar sucesso tanto para ela quanto para o esposo também. Outro perfil de pessoa, de cliente que nos atende na comportagem de porta em porta são os aposentados. Pera aí, Wélida, agora você está pegando pesado demais. Aposentado vai comprar sucesso em dose dupla, Wélida? Ele vai fazer o que com sucesso em dose dupla? Pois eu vou te mostrar que o sucesso em dose dupla é tão bom, mas é tão bom que até aposentado compra sucesso em dose dupla. Vamos ver? Olha só, alguns questionamentos, né? Primeiro assim, a gente tem que pensar qual é o desafio, qual é a necessidade, qual é a preocupação dos aposentados, né? Vamos entrar na mente dele para que a gente fale a língua dele e abra os canais de comunicação. Quais será que são as principais preocupações dos aposentados? Bom, os aposentados, eles não estão, a maioria deles, mais preocupados em construir uma carreira de trabalho, né, uma carreira profissional, não estão muito mais preocupados em construir um império, adquirir bens, embora alguns ainda se preocupem com isso, mas de um modo geral, a preocupação dos aposentados
é com os filhos e também com os netos. Até porque muitos aposentados ainda precisam arcar com despesas financeiras dos seus filhos ou dos seus netos. E essa é uma grande preocupação deles. Se eles morrerem, o que vai acontecer com os filhos? O que vai acontecer com os netos? Uma grande e triste realidade que muitos aposentados, eles têm parte dos seus rendimentos, da sua aposentadoria comprometida com financiamentos, com empréstimos que os seus filhos fazem para que eles quitem. Então eles têm uma grande preocupação com a vida profissional, com a vida econômica dos filhos e dos netos. E esses são os grandes problemas, as grandes necessidades, os grandes desafios dos aposentados. Então, dentro desse contexto, olha alguns questionamentos que nós devemos fazer, que vocês podem fazer com os aposentados. Acompanha comigo. Seus filhos estão bem encaminhados na vida profissional ou o senhor ou senhora ainda se preocupa com eles e precisa ajudá-los? Outra pergunta. Seus netos estão preparados para esse mundo desafiador do século XXI? E aí, entrando nessa parte sobre os netos, ou até mesmo sobre os filhos, se eles forem mais novos, você pode pegar toda aquela orientação que eu já te dei da oferta em relação às mães e desenvolver com os aposentados também. Aí, veja só, mais alguns questionamentos. O senhor ou a senhora pode ajudar o seu filho a chegar ao topo do sucesso. O senhor sabe como fazer isso? Ou eu vou transformar essa pergunta um pouco para ficar um pouco mais emocionante. O senhor sabia que o senhor pode ajudar o seu filho a chegar ao topo do sucesso? Ora, para um aposentado que está ali sofrendo porque o filho não consegue se estruturar financeiramente, ouvir dizer que ele pode ajudar o filho a chegar ao topo do sucesso é no mínimo curioso. Um outro questionamento aqui, um outro detalhe. Seu filho precisa ter um plano de vida, um plano de carreira. O senhor sabia que o senhor pode ajudá-lo a construir esse plano de carreira para que ele possa desenvolver-se profissionalmente e crescer andando com suas próprias pernas? O senhor sabia que o senhor pode ajudá-lo a se organizar financeiramente, orientando a ele a como administrar os recursos financeiros? Porque é tão importante quanto ganhar dinheiro é gastar o dinheiro. E você pode estar ajudando o seu filho em relação a isso. E aí você então apresenta o manual Sucesso em Dose Dupla, mostrando que nesse material, manual, o seu filho, o filho do aposentado ou o neto, vai poder encontrar todas essas orientações. E aí você vai então mostrar capítulos como o sucesso profissional, ganhando mais sem pedir aumento, preparo para o mercado de trabalho, uma série de capítulos aí, tem material em abundância para estar apresentando para esse aposentado. Agora, se você percebe que a maior tendência desse aposentado é em relação aos netos, então você pode dizer algo tipo assim: o senhor sabia que o senhor pode fazer a diferença na vida profissional do seu neto? E aí você mostra lá os capítulos: não existe desemprego, a importância dos estudos em busca do primeiro emprego, conseguir meu emprego e agora, sucesso profissional, relacionamentos interpessoais, ganhando mais sem pedir aumento, voando como águia. Olha, é muita coisa. Então veja, através dessa abordagem, até aposentado compra sucesso em dose dupla. Então é sempre aquele mesmo princípio: encontrar o perfil do cliente
qual é a demanda, qual é a necessidade, qual o desafio desse perfil de cliente e fazê-lo entender essas necessidades e apresentar a solução para essas necessidades, para esses problemas. Um outro perfil que nós encontramos na comportagem de porta em porta são jovens e adolescentes. E o grande desafio de jovens e adolescentes são temas que giram em torno de definição profissional, como conquistar o primeiro emprego, como fazer um currículo, como participar de uma entrevista de recrutamento e seleção e como desenvolver, estabelecer um plano de carreira profissional de sucesso. Essas são assim os principais desafios que os jovens e os adolescentes possuem nessa etapa da vida. E aí eu quero te mostrar algumas perguntas que você pode estar fazendo com esse tipo de cliente. Então vamos lá. Você está preparado para disputar uma vaga no mercado de trabalho? Será que os adolescentes hoje estão preparados para isso? Digo que a maioria deles não estão. Você já possui um plano de vida que norteará a conquista dos seus sonhos? Você está preparado para conquistar o primeiro emprego? Você já sabe preparar um currículo? Você sabe se portar em uma entrevista de recrutamento e seleção? Quando você for contratado, você já está preparado para manter-se bem empregado? Você já está preparado para administrar adequadamente os recursos financeiros, a remuneração, o salário que você vai passar a ganhar se você for contratado? Evidentemente que para a maioria dessas perguntas, a resposta sincera vai ser não. E aí você vai entrar então na oferta, mostrando que você tem a solução. Você tem uma solução muito viável para esses questionamentos. E aí você pode trabalhar no livro Sucesso em Dose Dupla, os capítulos Não existe desemprego, a importância dos estudos, Em busca do primeiro emprego, Consegui meu emprego, e agora? Sucesso profissional, relacionamentos interpessoais, ganhando mais sem pedir aumento, voando como águia. Olha só quanta coisa! E sabe, quando a gente mostra a solução para esses questionamentos, que são as grandes inquietações desse pessoal, dificilmente a gente perde a venda, porque a gente tem um material de qualidade que vai de fato fazer a diferença na vida dessas pessoas. E o desempregado? Será que o desempregado tem necessidade de sucesso em dose dupla desse manual? Com certeza. Então vamos pensar, quais são os principais desafios de um desempregado? Evidentemente, recolocação profissional, a entrevista de recrutamento e seleção, que é um bicho de 7 cabeças que para a maioria das pessoas e que inevitavelmente eles vão precisar passar por esse momento. Outro detalhe, eles precisam entender como fazer a diferença na vida da empresa. Porque aqueles profissionais que fazem a diferença na vida da empresa, eles têm a maior possibilidade de permanecer empregados por mais tempo. Outra necessidade deles, saber como manter-se bem empregado. Eles também precisam de um plano de saúde profissional. Não um plano de saúde. Pode até precisar de um plano de saúde, mas no nosso contexto eles precisam de um plano de carreira profissional de sucesso. Um outro detalhe, algumas perguntas que você pode fazer para ele. Como você pode deixar de buscar um emprego e pôr o emprego para correr atrás de você? Será que isso é possível? Sabia que tem muitas pessoas que não procuram emprego, que é o emprego que procuram a elas? Essas pessoas são pessoas de sucesso. Como é que a gente faz isso? E outro detalhe, a administração financeira. Então, a gente precisa fazer esses tipos de questionamento com eles sobre isso. Como é que você pode conquistar uma recolocação profissional?
Como é que você já está preparado para passar por uma entrevista de recrutamento, de seleção e fazer a diferença? Porque existem milhares de pessoas buscando essa mesma vaga que você está pleiteando. E como você pode fazer para que na entrevista você mostre para o entrevistador que você é a melhor opção para aquela empresa? Como que você faz para, de fato, fazer a diferença na vida da empresa e a empresa não pensar em te demitir? Como que você pode fazer para manter-se bem empregado? Como que você pode administrar as suas finanças para que você fuja da dívida, do desafio financeiro? Então, são questionamentos importantes para ser feito com essas pessoas. E aí, alguns capítulos que você pode estar trabalhando na oferta com os desempregados são os seguintes. Não existe desemprego. Primeiro capítulo. E aí já vai ser um choque para ele. Mas como é que não existe desemprego se eu estou desempregado? E aí ele vai encontrar lá a solução ou a resposta para esse questionamento. Um outro capítulo, a importância dos estudos, em busca do primeiro emprego, conseguir meu emprego e agora, sucesso profissional, relacionamento interpessoal, ganhando mais sem pedir aumento, voando como águia. E na realidade, a depender do perfil do desempregado, você vai poder estar alinhando a sua oferta do livro de acordo com o perfil dele. Se ele tem um perfil de liderança, você pode explorar mais os capítulos da parte 3 do livro. Se ele tem mais um perfil de empreendedor, você pode estar ajudando a desafiá-lo, a abrir o seu próprio negócio, a investir num negócio para ele, trabalhar a parte 4 do material. Se ele é um profissional mais para ser contratado, então você trabalha a parte 2 e alguns aspectos da primeira parte também. O último grupo ou perfil de pessoas que nos recebem de porta em porta que eu vou abordar com vocês são os profissionais que estão em casa ou de férias ou então fora do horário de trabalho. Com esse pessoal, eles já estão trabalhando, eles já estão empregados. Será que eles têm interesse? Será que eles têm necessidade do sucesso em dose dupla? Sim, eles também têm necessidade. E aí, eu vou te dar aqui algumas orientações sobre como você abrir os canais de comunicação com esse perfil de pessoas, né? Com as pessoas que estão trabalhando, os profissionais, e assim você poder dar a sua oferta do livro Sucesso em Dose Dupla. Você pode começar conversando com ele, perguntando qual é o segredo do sucesso profissional dele. Qual é o seu segredo de sucesso profissional? E ele vai começar a falar. E enquanto ele vai discorrendo, você vai colocando alguns questionamentos para ajudá-lo a fazer algumas reflexões importantes. Questionamentos tipo: você sabia que tem muitas pessoas interessadas em ocupar a sua vaga de trabalho? Existem milhões de pessoas desempregadas e estão buscando as vagas que estão em aberto, inclusive as que estão ocupadas também. E como você faz para manter-se empregado, para que você não dê a sua vaga para uma outra pessoa? Outro questionamento: você sabe que todos os anos as faculdades do país inteiro lançam profissionais muito bem atualizados e preparados para ocuparem as vagas de emprego? Quais são as suas estratégias para manter-se bem empregado e crescendo, sem ser substituído por esses concorrentes que todos os anos as faculdades lançam no mercado de trabalho? Então você vai trabalhar com ele essa questão de que hoje é extremamente importante que os profissionais que já estão empregados, que eles continuem buscando, tendo atitudes para manter-se bem empregados.
Também é importante eles terem um plano de carreira profissional, porque eles devem aspirar crescer dentro da empresa. Eles não podem ficar para a vida toda numa única função. Eles podem crescer na empresa. Eles podem ser, sim, alcançarem posições diferenciadas, serem promovidos dentro da empresa. E para que eles sejam promovidos, eles precisam estar preparados para essas novas funções. Mas esse preparo não é algo que acontece depois que ele é promovido. A empresa, quando pensa em promoção, ele já começa a observar qual é aquele profissional que já se parece com um gerente, por exemplo. Não é ser promovido para depois você se parecer com um gerente, para depois você ter qualificação de um gerente, para depois você agir como um gerente. Você já precisa buscar esse diferencial competitivo agora, ocupando essa função que você está exercendo. E então, quando a necessidade surgir, a vaga aparecer e a empresa pensar, eu preciso de um novo gerente, ele precisa se lembrar de você. Nossa, o fulano, ele já é um gerente, ele só não tem a função. Então, você deve mostrar para ele essa necessidade de buscar um preparo para funções diferenciadas dentro da empresa. E aí, mostrando essas necessidades dele, você pode apresentar algumas soluções nos seguintes capítulos. Consegui meu emprego, e agora? Sucesso profissional, meu cliente, minha vida, qualidade no atendimento ao cliente, relacionamentos interpessoais, ganhando mais sem pedir aumento, família e sucesso profissional, saúde, a chave de carreiras vitoriosas, voando como águias. Se esse profissional que você está abordando, se ele já é uma pessoa que tem uma função de liderança, ou se ele deseja se preparar para assumir uma posição de liderança, você pode mostrar que no nosso manual ele vai encontrar orientações para ele já começar a desenvolver as suas competências de líder. E aí você vai para a parte 3 do material, líderes de sucesso fazem a diferença. E aí você então pode estar mostrando para ele como alcançar todos esses diferenciais competitivos para ser um profissional diferenciado. Bom, chegamos ao final de mais essa etapa, a comportagem de porta em porta. E eu espero que tenha valido muito a pena esse tempinho que você dedicou para amolar ou afiar o seu machado. Espero que você tenha tido alguns insights interessantes, relembrado algumas coisas que você já sabia, tido ideias novas e assim que com o machado melhor afiado, certamente você vai ter resultados também diferenciados. Que Deus te abençoe, espero que você esteja aproveitando bastante e que você então possa desfrutar de muito sucesso no seu trabalho, no seu ministério também.